caminho dos passos, abre o caminho do olhar, abre o caminho tranquilo pra eu passar. Aloe Bará. Abre o caminho dos passos, abre o caminho do olhar, abre o caminho tranquilo pra eu passar. Muito melhor do que um bom dia, ou equivalente a esse bom dia que quero falar com vocês. Se vocês olharem bem para mim, vão ver uma coisa, mas ela é invisível para quem não tem sentimentos. Há alguém aqui falta isso? Então verão. Respingos. Respingos, estão vendo? Respingos de carinho. Não, esse está bom, não tá? É o jeito de eu pegar. Respingos de carinho, respingos de delicadeza, respingos de atenção, de amorosidade. É assim que eu fui ficando desde que eu pisei aqui. Só respingo. Estou meio encharcada, estão vendo? Estão vendo? Todo mundo está conseguindo ver? Epa, é isso aí, né? Respingos de carinho, de afeto, né? E por isso mesmo é que não tem outra palavra para dizer em primeiro lugar, senão obrigada. Né? A lua girou, girou, né, Gi? Traçou no céu um compasso. E lá o meu conterrâneo ainda cantando daquele jeito bonito dele, né? É isso, né? Então é obrigada a palavra. Eu, em cada momento que vocês me viram, eu dizia essa palavra e dizia algo que tenho repetido constantemente, que é o que a gente costuma fazer quando começa uma fala, quando é convidada em algum lugar, etc. E o que eu tenho repetido é que eu, embora isso seja de praxe, eu gostaria muito que o meu não tivesse nenhum caráter formal, porque tem sido em ocasiões como essa, em encontros desse jeito, que eu tenho tido a possibilidade de ampliar, de aprofundar meu trabalho. Aquilo que eu trago para vocês resulta exatamente disso, desse aprendizado, respingos de saber e sabor, né? Que tem a mesma origem etimológica. Quanto mais sei, mais sinto o gosto, né? Do mundo, da vida, etc. Então é isso. E vou repetir mais uma vez, o convite me honra e me alegra. Me honra pela confiança nesse meu trabalho e me alegra de montão, como diz o Rosa, por poder vir partilhá-lo com vocês. E eu brincava hoje, na hora do café, quando o pessoal dizia: ah, lá vem você, a conferencista que vai encerrar. E eu dizia: maldição, porque eu queria estar era no começo, que assim fazia a palestra e pronto, já estou numa boa, posso, não preciso de, né? Aí no final é aquela coisa, né, Valentim, de sonhar que está de camisola, que não chegou no lugar certo, etc., que é o que me assalta. Acho que talvez Valentim fala nisso e várias. Ele está dando Você não estralo. se conformou? Não, ele está dando ruído. E a gravação para nós é essencial aqui, porque nós queremos continuar convivendo contigo cada minuto no registro gravado e aqui presente. Então, eu dizia para ele, né? Ele me deu para melhorar. Socorro, Valdo. Foi o meu bem.
Posso ir? Posso ir? Então, né? E é algo que me assalta, é uma coisa engraçada. Eu não preciso de revelar a idade, porque ela se mostra na aparência, de alguma maneira, mas eu revelaria se eu contar a vocês que no ano que vem faz exatos 60 anos que eu recebi o meu diploma na Faculdade de Filosofia. E desde então me lancei nesse mar do magistério, né? E embora sejam 60 anos, em véspera de aulas, em vésperas de trabalhos significativos, importantes como esse, eu sonho. Sonho que estou de camisola, descalça, e digo, como é que eu vou entrar na sala para falar assim, não é? Sonho que eu estou procurando o lugar, abro uma porta, não é, abro outra, não é. Eu digo, estou atrasada, não consigo, né? Culpa de vocês, né? É isso. Mas é assim. E é por quê? Porque, vou repetir aqui, né, algo que a gente já falou tantas vezes, ser professor não é estar pronto, né? Ser professor é aprender todo dia, a cada momento, e, portanto, ter medo, mas ter coragem também, né? Ter pulso, ter tesão para fazer o trabalho. Mas então é isso aí, cá estou para a gente pensar um pouquinho, refletir, né? Mais uma vez, a propósito disso, Valdo é que inventou o nome, Vislumbrando Futuros. Eu adorei, mas até outro dia eu falei Vislumbrando Futuros, e eu gosto de saber de que eu estou falando, né? Então fui no dicionário. Vislumbrar, enxergar sem nitidez. Eu vislumbrei, sabe, alguma coisa. À luz da vela, eu só pude vislumbrar o Fernando lá atrás. Mas aí vai adiante. Mostrar-se pouco a pouco. Pouco a pouco eu posso vislumbrar esse negócio chamado futuro. Conhecer superficialmente. Claro, né? Se é meio apagadinho, não dá para conhecer assim tão profundamente. Mas depois vem conjecturar, presumir, pressentir. Aí eu podia até fazer uma pesquisinha aqui para ver qual que vocês escolhem. Mas eu achei que, quem sabe, vocês escolhiam comigo pressentir. Pressentir o futuro, né? E aí, para falar nisso, eu pensei naquelas palavras-chave que acho que gosto de trazer sempre. Palavras-chave, e repito mais uma vez, chaves de abrir portas, janelas, caminhos. Né? É isso. E as palavras que trago e que nos fazem pressentir o futuro, ou para falar em pressentir o futuro, futuros. O bom foi isso, né? Futuros é o plural, não é um futuro. Eu escolhi tempo, cultura e história. Guardados na ideia de futuro, guardadas na ideia de futuro, estão essas ideias, palavras-chave. Tempo, cultura, história. Tempo. E já que a filosofia é o meu meio de transporte, como costumo dizer,
vamos a Aristóteles, que nos diz que o tempo é uma categoria fundamental dos seres. Não há nada que não exista fora de um tempo, uma dimensão temporal. Tempo e espaço, não é? Aqui e agora. Ontem e ali. Amanhã. Onde? Tempo, cultura, história. Tempo, dimensão fundamental, mas que se reveste de características diferenciadas em cada existência, em cada vivência. Muitas caras do tempo, esse tambor de todos os ritmos, como disse o Caetano. Tempo, 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 né? É isso, tambor de todos os ritmos. Ritmos diferenciados dependendo, né, do corpo de quem entra no ritmo, né? Tempo que passa, a gente fala, passa pela gente, ou a gente passa pelo tempo, né? Tempo que tem cara de relógio, Cronos, o tempo que transcorre de uma determinada maneira e que, como se diz lá numa obra interessante que se chama o Papalaghi, né, fica partidinho em pedaços, minutos, horas, dias, semanas, anos, tempo cronológico do dia, né? Quantas horas são? É isso. Neste tempo cronológico desenvolve-se a vida de todos, mas em cada um pode adquirir uma outra cara que é kairos, do grego ainda também, cronos, kairos, o tempo que ganha sentido, o tempo que adquire uma configuração dependendo da maneira como nós o vivenciamos. Este nosso tempo, né? O tempo das crianças, por exemplo, né? O tempo que se mede numa brincadeira, numa relação amorosa, num encontro com amigos, kairos, né? Ou mais ainda, indo mais adiante, ou quem sabe mais a fundo, aion. Cronos, kairos, aion. Aquele que vira a cara para nós mesmos. Vira a cara, não vira assim. Vira e encara, né? E que ganha esse sentido muito peculiar em épocas, que a gente fala de tempos, etc., né? Então, falar em tempo implica falar exatamente nessa dimensão de nossas vidas, dimensão pluralíssima, né? E que, portanto, ganha um sentido variado, dependendo mesmo da maneira como nós o vivenciamos, né? No meu tempo, alguns dizem, mas isso é coisa da gente explorar daqui a pouco. O que fazemos com o tempo? Ou o que ele faz conosco? Intervimos, né? Atuamos, fazemos nossa vida, construímos nossos encontros, etc. Fazemos isso porque, né, somos seres produtores de cultura. O tempo tem uma cara diferente em culturas que são múltiplas. Cultura, mundo transformado pelo ser humano, não é? A gente entra em contato com duas perspectivas do mundo.
natureza. Esse mundo que existe independente da nossa invenção dele. Invenção que eu estou falando, né? Do ponto de vista natural, também nós, não é? Seres da natureza. Natureza, este mundo que aí está. Não é um mundo que independe da nossa presença para existir, né? Cada vez mais esse mundo depende de nós, né? E a gente não pensa muito nisso aí, não é verdade? Pois bem, a outra dimensão é cultura. Mundo transformado pelo homem. Olha lá, Alex, eu tenho terra ali fora. Natureza ou cultura? Natureza. Água, ali no rio, natureza. Misturo a terra com a água, faço um vaso. Natureza ou cultura? Cultura, não é? Não só faço o vaso, mas invento umas folhinhas assim no vaso, etc. Tem uma flor lá no campo, Raíssa. Natureza ou cultura? Pego a flor, te dou. Natureza ou cultura? Sem embrulhar para presente. O que muda na flor? Porque transformei terra e água num vaso. Transformei. Que transformação fiz na flor? O quê? O quê? Dei um outro significado. Agora, com a flor, que lá não dizia nada, eu digo, feliz aniversário. Amo você. Lembra sempre do 13 de dezembro. Cultura, valores, né? Do outro significado. É assim que o ser humano constrói a cultura e se constrói ao construir a cultura. Não há seres humanos sem cultura. A gente às vezes usa isso, né? Ah, não foi à escola, não tem cultura, né? Não leu muito, não tem cultura. Eu gosto de contar uma experiência que tivemos, Fernanda e eu, numa Bienal de São Paulo. Havia uma exposição simultânea de arte plumária dos indígenas brasileiros. E lá estávamos nós, aquelas coisas bonitas, cocares no estilo da Maria, aqui, né? E aí tinha uma senhora muito bem vestida, com o companheiro ao lado, e falou assim, que beleza, não é? E pensar que foi feita por um povo sem cultura. Uau! Sem a sua cultura, né, Maria? Minha senhora, o povo sem cultura, não é? É isso. Um povo que não conhece geladeira, porque já mora numa geladeira, e não tem essa cultura, né? Ele tem só 54 palavras para expressar a neve. Cultura. Sim, é isso. Não há seres humanos sem cultura. Cultura é mundo transformado pelo homem, pelo ser humano. A gente não escapa muito da história do gênero, não é? Eu falo homem e não vou falar o homem, tenho que falar o ser humano. É o ser humano ainda. Mas nós sabemos de que nós estamos falando, não sabemos? Então, pronto. Aí, seres humanos interferem na natureza, trabalham. Apenas eles trabalham. E aí vocês vão me dizer, mas
Formiga também trabalha, não trabalha? Trabalha, Tatiana? João de Barro trabalha? Aranha? Castor? Sim, eles transformam a natureza, efetivamente, né? Olha a casinha do João de Barro, não é? Olha a teia que a aranha tece. Aí é que entra o barbudo que diz: o que difere a melhor teia de aranha, né? A melhor aranha do pior arquiteto é que ele tem na sua cabeça o plano do que ele vai construir. Na cabeça do João de Barro, Tati, não tem o plano do que ele vai construir, ou melhor, já tem, porque está prontinho para ele. Qualquer João de Barro vai fazer aquela casinha, né? Nenhum João de Barro faz um puxadinho para o filho que vai casar e morar ali depois. Estou brincando, claro, mas para dizer que o animal transforma a natureza, mas transforma de acordo com uma determinação natural. Nós temos um atributo que se chama liberdade, né? E que não significa a ausência de limites, mas que significa a possibilidade de escolha, de intervenção. E é por isso que eu tenho múltiplas culturas. O trabalho é isso, ação intencional, né, e sistematizada sobre a realidade de acordo com planos e objetivos e caminhos, etc., diferenciados. Quando eu estou dizendo isso, não estou fazendo uma promoção do ser humano, absolutamente, dizendo, olha nós, né, Alex, olha aí como é que nos diferenciamos. Nenhum João de Barro, aquela história. Não, eu estou dizendo que é diferente e que são características que nos definem. Falei da liberdade. Sartre tem uma afirmação que nos incomoda. Ele diz que a gente é condenado à liberdade. Olha que coisa esquisita ser condenado à liberdade, não é? Mas é isso mesmo, porque somos seres livres e, portanto, somos responsáveis. Não tem jeito de a gente não escolher, não é mesmo? Às vezes as pessoas dizem, fulano nunca escolhe, fica sempre em cima do muro. Escolhe ficar em cima do muro, que, aliás, é um lugar muito cômodo, não é? Fulano nunca escolhe, escolhe não escolher, percebem? É essa a ideia. É daí a nossa condenação, mas quem sabe a nossa riqueza, porque o mundo ganha, então, a configuração que nós damos a ele, né? Faz falta aqui entre nós Carlos Rodrigues Brandão, não é? Carlos Rodrigues Brandão, ele é assim, como cada um de nós aqui, porque cá está ele, né? Nas ideias que nos deixa, etc. E no seu belíssimo livro, que se chama Nós, os Humanos, o Brandão diz uma coisa ótima, que eu gosto de partilhar sempre, já até fiz isso com vocês, né? Ele diz que os seres humanos são os artesãos do 8º dia. O ser humano é o artesão do 8º dia. É como se, usando a história da construção do mundo em 7 dias, não é? Deus, no 7º, tivesse criado a gente. E, a partir daí, ele delegou para a gente, a partir do 8º dia, fazer esse mundo que viemos fazendo até agora. Alex está ali respirando fundo, porque que mundo é esse? Não é verdade? Artesão do 8º dia. Eu acho isso beleza pura, porque é isso. É como se, o Brandão até brinca um pouco, é como se
Deus tivesse colocado lá Adão e Eva e tal, e eles falassem, não, não, pode deixar que a partir daí a gente vai fazer as coisas aqui do nosso jeito. Do nosso jeito, moçada, né? Que é isso? E aí eu gosto muito de buscar, já vocês viram isso em tantas vezes que nos encontramos nos vídeos, etc., né? Eu vou lá para pegar alguém que antes de mim falou uma coisa que eu queria ter falado, né? Bell Hooks fala isso. Ela fala, é como se a minha língua estivesse na boca do meu amigo. E ele fala antes aquilo que eu queria falar. Agora, minha língua é como se tivesse, não na boca do Brandão, que eu já trouxe agora, mas de Eduardo Galeano, Humanitos. Eu tinha planejado ler em espanhol, do jeito que o Galeano escreveu, só para fazer uma homenagem para a Germa. Mas aí depois eu falei, não, vai ser um a muitos, ou muitos a um. Então o Germa vai deixar eu ler em espanhol, ler em português, com a boca do tradutor de Galeano, Eric Nepomuceno. Darwin nos informou que somos primos dos macacos, não dos anjos. Depois nós ficamos sabendo que vínhamos da selva africana e que nenhuma cegonha tinha nos trazido de Paris. E não faz muito tempo, nos inteiramos de que nossos genes são quase iguaizinhos aos genes dos ratos. Já não sabemos se somos obras mestras de Deus ou piadas do diabo. Nós, os humaninhos, os exterminadores de tudo, os caçadores do próximo, os criadores da bomba atômica, da bomba de hidrogênio e da bomba de nêutrons, que é a mais saudável de todas, porque liquida as pessoas e deixa intacta as coisas. Os únicos animais que inventam máquinas, os únicos que vivem a serviço das máquinas que inventam, os únicos que devoram sua casa, os únicos que envenenam a água que lhes dá de beber e a terra que lhes dá de comer. Os únicos capazes de se alugar ou de se vender e de alugar e vender os seus semelhantes. Os únicos que matam por prazer. Os únicos que torturam. Os únicos que violam. E também os únicos que riem. Os únicos que sonham acordados, os únicos que fazem seda da baba dos germes, os que convertem o lixo em beleza, os que descobrem cores que o arco-íris não conhece, os que dão novas músicas às vozes do mundo e criam palavras para que não sejam mudas a realidade nem sua memória. Nosotros, los humanitos, nós, os humanos, artesãos do 8º dia, construtores da cultura, tempo, cultura, construtores da cultura no tempo, história. É o Paulo Freire, né? Agora a língua na boca do Paulo Freire. A história é a temporalização do espaço geográfico. É isso, né? Transformamos este mundo
e damos nome às coisas, inventamos cores, né? Símbolos, mais do que ser chamados de animais racionais, cabe a nós a definição de animais simbólicos. Criamos valores, criamos significados. Eu brincava, falando para Valentim, o japonês mais racional, Nobel de Física na sua terra, né? Não consegue, se não entende português, saber o que eu estou falando. Racional. Mas o que eu estou falando é numa língua que a gente inventou, diferente lá do japonês, né? E, portanto, ele não tem o símbolo que me identifica, que me faz relacionar. Fazemos história, né? Fazemos mesmo? Se eu digo, pensa aqui comigo, Gi, me dê um personagem da história do Brasil, porque a história para nós é a história dos grandes personagens. A Editora Abril já publicou lá atrás grandes personagens da história e depois grandes personagens da história do Brasil. Quem estava lá? Me dê um nome de um grande personagem. Vamos ver, cuidado, hein? Que medo. Oh. Lula. Acabou com a minha argumentação. Porque é isso que eu tenho medo quando eu pergunto para gente igual a vocês. Porque qualquer outra pessoa diria Pedro Álvares Cabral, ou não. Era isso que eu estava esperando. Pedro Álvares Cabral. Os Pedros são ótimos, primeiro, segundo, não é mesmo? Alguém que sabe que eu sou mineira resolve homenagear Minas Gerais, diz Tiradentes. Não é mesmo? Isso aí. Lula é você que está falando. Não falaríamos isso. Os fascículos da coleção da Editora Abril não trariam Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda mais Lula com essa intimidade, não é? Né? É isso. Percebem? Né? O grande personagem. Mas somos todos personagens e construtores da história. Chegou a hora de contar uma história. História. É a história do passarinho. Fernanda já ouviu isso centenas de vezes, não é? Era uma vez um passarinho. Ele era muito franzininho, fracote, sabem? Os irmãos eram fortes, ele era fraco. Tanto que a história que ele gostava mais que a mãe contasse era a do patinho feio. Porque, no final, o patinho feio é lindo. Essa história também é muito complicada, porque o patinho não era patinho, era cisne, não é? Então, que história engraçada. Bem, mas um dia eles estavam jogando um futebolzinho no ninho, ele era o goleiro, foi tentar pegar a bolinha, que era um tatu-bolinha, sabe, daqueles? Não conseguiu, caiu do ninho. E ainda não sabia voar, não conseguia voar. Foi ali, meio aflito, caminhando, veio vindo um gato, ele não sabia o que fazer, escondeu num buraco de árvore, ficou lá vendo se o gato ia embora. Quando o gato foi embora, muito tempo depois, ele se arriscou, com fome, e aí, de repente, ele disse, estou salvo. Vinham pelo caminho 2 crianças, um menino e uma menina. E sabem o que faziam? Bolinhas de pão que punham pelo caminho. O passarinho disse, estou lá. Começou a comer as bolinhas de pão.
Mas os meninos viram e vieram na direção dele. De tanto medo de ser apanhado, o passarinho conseguiu voar. Voou, viu a floresta. De repente ele viu uma casa linda, parecia feita de doce, mas tinha uma mulher horrorosa na porta e eles resolveram ele resolveu não ir, mas voltou para casa e contou para os irmãos e para a mãe a história das bolinhas de pão. E a família toda foi lá, comeu todas as bolinhas de pão e voltaram para casa e foram felizes para sempre. Que história é essa? Sim. Por que eu conto a história? Porque sem o passarinho não existiria a história de João e Maria. João e Maria são personagens secundários da história do passarinho. Sim. Leiam o livro, é uma beleza, se chama exatamente Que História é Essa? Me ajuda, menino, o cara que escreve Castelo Rá-Tim-Bum. Sempre, vou falar. Graças a Deus não sou a velhinha que esquece. Como chama? Não. Se chama Que História é Essa? O que ele faz? Ele pega as chamadas personagens secundárias Flávio de Souza. Que ele me perdoe, né? Eu pondo minha língua na boca do cara e não lembro. Olhem só, mas se chama... Então, em cada história ele pega o personagem secundário. Pega o lagarto que virou cocheiro na história de... como é que chama? Cinderela, né? Pega, sabem? E é isso. Para nos demonstrar isso, que todo mundo tem parte na história, constrói a história. E a pergunta danada para nós, que história que a gente está fazendo, né? Porque há um único momento de se fazer a história. Falamos em tempo, e a gente vai aos tempos verbais, presente, passado, futuro. Os nomes dos tempos, já prestaram atenção? São demais, não é? Imperfeito, mais que perfeito, né? Pretérito do futuro. Pretérito do futuro eu acho lindíssimo, não é? Eu gostaria, pretérito do futuro. Chama condicional, mas condicional não é muito bom. Melhor pretérito, né? Futuro do subjuntivo, olha só, né? Mais que perfeito. E é aí que aparecem as ideias, as proposições, que é se, quando, não é? No tempo verbal, se eu for, que é diferente de quando eu for. Quando eu for, eu estou afirmando. Se eu for, olha uma duvidazinha aí, não é? Há um único tempo de se construir a história. Este tempo é o presente. O único tempo, né? Mas nele se articulam o passado como memória e tradição e o futuro como projeto, não é? É só agora que se faz a história, mas a história que se faz aqui e agora é
leva em conta o que já foi, não é mesmo? E leva em conta o que virá, o que está por vir. A palavra é linda, o futuro, o outro nome de futuro é por vir. Por o que está por vir. Também já me ouviram isso em outro momento. Eu digo, né, quando pergunto a alguém, onde ficou a garota de 7 anos que você foi? A pessoa costuma dizer, Tatiana, ficou para trás. Aí a gente olha assim para ver, lá atrás. Né? A menina de 7 anos que eu fui está aqui. Eu sou essa mulher de 81 porque eu sou aquela menina de 7, a adolescente de 15, né? A jovem que casou com o Fernando com 25. Sim? É isso. E sou também a mulher de 90 anos que estou pretendendo ser. Sim? É isso. Então, é agora só. Por isso é que eu disse que a gente tinha que negar a expressão no meu tempo. A gente usa, né? Digo, no meu tempo não tinha isso, aquilo. No meu tempo era melhor. No tempo em que eu fui à escola, aí sim. No tempo em que eu tinha 7 anos. Mas o meu tempo não tem jeito. O único tempo que eu tenho é este. Esse é o meu tempo. É o do meu filho, é o do meu neto, é o do meu avô, se ele aqui estivesse. Não é? Nosso tempo. O tempo de todos. É aí que se constrói a história. É aí que se vislumbra o futuro. O que está por vir. Por isso é que brinco dizendo, quem está sentado aqui com a esperança de o futuro chegar, pode se desiludir. O futuro não chega nunca. Sim ou não? Quando ele chega, não é mais futuro. Sim, Felipe, meu filho, quando era pequeno, ele dizia assim, amanhã vocês me levam ao Play Center? Nós dizíamos, levamos. A primeira coisa que ele falava no outro dia era, hoje é amanhã? E era, porque amanhã será hoje, olha só, é hoje que a gente tem que fazer esse amanhã. É ou não é? O meu pai, ele fala assim, Terezinha, se você tivesse chegado ontem, hoje já faziam 2 dias. Não é? É isso. É a beleza de... o desafio, não é? De construir hoje a cara do amanhã. Né? E construir hoje com o que eu tenho hoje, mas a partir de que eu tenho hoje também. Mário Sérgio Cortella tem uma afirmação que eu acho muito bonita. Brigo às vezes com o Cortella, mas tem coisa que a gente combina muito. Então ele diz assim, os carros têm um para-brisa maior do que o espelho retrovisor, porque efetivamente queremos ir para frente, mas não iremos com seguranças se não pudermos olhar o que vem atrás. Sim, é isso. Olhar para o passado, memória. Que é coisa mais prodigiosa do que isso, não é? A memória. Guimarães Rosa tem coisas tão bonitas. Tem um momento lá em que o Riobaldo está falando, acho que ele está falando do Diadorim mesmo, e ele diz assim, aquele menino, como que eu podia deslembrar?
Deslembrar é muito mais forte do que esquecer, né? Porque o forte nosso é o do lembrar. Você lembra? Não é mesmo? Lembra disso? Lembra daquilo? A perspectiva de lembrar das canções. Ontem eu fiquei atormentando o Fernando com canções de carnaval, que eu estava me lembrando, marchinhas e ranchos. Assim. Quanto riso, oh, quanta alegria. Ó as memórias, ó, memória. Não é? Palhaço no salão, né? É isso. E outras lá, de repente a memória escapava, mas lá vinha ele, né? E o Fernando ficou lembrando, Leila e Luciano, uma coisa que ele queria cantar para vocês quando vocês mostraram a escola dos sonhos. Quer cantar comigo, menino? Posso cantar? É uma música, o Caetano canta, é do cancioneiro brasileiro, mas que é... Vou contar por que a gente canta. É assim. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você não acredita, vou sonhar para você ver. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você não acredita, vou sonhar para você ver. E eu uso essa música, usava, olha só, para falar. Sonho que a gente tem, não é a gente que tem, é o sonho que tem a gente. Sonho que a gente tem quando a gente está dormindo, não é? Eu brinquei com o Valentim e disse, vou pensar o dia inteirinho no Valentim para eu sonhar com ele de noite. De noite eu sonho com um negócio inteiramente diferente. Freud explica, né? Quem sabe. Mas, vejam, né? O sonho me tem. Agora, tem sonho que eu tenho, aí não dormindo, acordado, projeto. E Fernando queria cantar para vocês, porque o que vocês fizeram? Sonharam para a gente ver, né? O sonho da Escola dos Sonhos. Vieram mostrar, falaram, olha, eu sonho com isso, e é isso, o sonho é esse aí. Acabaram com o meu argumento, né? Então, mas agora eu conto a Escola dos Sonhos, que é bom que interfere, né? Mas deixa eu ir já encaminhando, né? Fazemos hoje, olhando para o que já foi feito e olhando para o que está por vir. Falei em olhar e fui lá no vislumbrar e descobri que às vezes tem o vislumbrar não enxergar muito direitinho. Estou vislumbrando algo ali, né, e tal. Mas também pode ser pressentir, que foi, combinamos que a gente ia falar dos futuros pressentidos, né? Pressentir por quê? É pressentir mesmo. É sentir porque a gente está planejando, vai construir, não é? E é interessante porque eu planejo lá e eu uso o recurso do passado, sim? Agora eu era o rei, sim? Eu era. Olha a brincadeira da criança, olha a coisa mais bonita que tem, né? Vamos combinar. Eu era a professora, vocês eram os alunos, tá bem? Né? Eu chegava e entrava na sala de aula. Ó, eu chegava, eu entrava, mas esse eu era, é lá. A gente ainda não começou a brincar, nós estamos planejando, né? Mas eu digo, eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês, né? É isso. Vejam, quero chamar a nossa atenção para isso. Então, se eu era, tem coisas que eram, tem coisas que foram e que cá estão.
E é com elas que a gente arma isso que vai ser, o que virá, o que está por vir, né? E é bonito pensar que é exatamente isso, porque falei em projeto, falei num ideal, falei numa utopia, falei naquilo que eu acho que foi que Paulo Freire conseguiu falar do melhor jeito. Do melhor jeito. Chamar a utopia de inédito viável. É inédito. Ainda não aconteceu, mas é viável. Pode acontecer. Não é isso? Porque a utopia, às vezes, é chamada daquilo que é impossível de existir. Não é. É o que ainda não existe, né? Ainda não é a expressão da esperança. Quando eu digo ainda não, é porque eu chego lá, sim ou não? Sempre conto, vocês também já ouviram, a história de Evelina, minha filha, que o adolescente começa a namorar. A gente diz, Evelina, você está namorando fulano? E ela diz, ainda não. Vocês dirão, é uma menina presunçosa. Eu direi, é uma menina esperançosa. Ainda não. Agora, o ideal, ele é desejado e necessário. Faço um projeto porque quero ter algo e porque reconheço a necessidade da existência disso. Mas ele precisa de uma terceira característica, que é o ser possível, né? O desejado, o necessário, por vezes se apresentam imediatamente como impossíveis. E aí é que está o grande desafio. Aonde é que existe a possibilidade do ideal? É exatamente no real. É no real que se encontram as possibilidades do ideal. A gente ainda não tem um país de democracia plena, mas a gente tem experiências democráticas, o que nos faz acreditar que é possível a democracia, sim. A gente ainda não tem, olha que tem, hein, Luciano, a escola dos sonhos, a escola dos meus sonhos. Estou brincando, utilizando o recurso a vocês, mas nesse sentido, né? Mas eu quero uma escola assim, porque é possível. Vocês vieram sonhar para a gente ver, não é mesmo? Olhem só, a possibilidade é algo fundamental no projeto, né? E a possibilidade se encontra exatamente no presente, naquilo de que a gente já dispõe. Carlos Drummond de Andrade, eu tropeço no possível e não cesso de buscar o que existe dentro da casca do impossível. Eu tropeço no possível. O possível não está sempre já pronto. O possível não está para ser descoberto. Às vezes ele está para ser inventado, né? Ainda não vejo aqui possibilidades. Ainda não, né? Vamos construir a possibilidade. Vocês podem dizer que beleza o discurso, mas quero ver ali mesmo, né? No dia a dia, no cotidiano. Tem algo no meu... Mas é esse o grande desafio mesmo. Ir lá, não cessar de buscar o que existe dentro da casca do impossível, né? E mais ainda, ir buscar junto. O que eu gostei de terminar, porque eu falei que
gosto mais de estar lá no começo, é que eu posso aproveitar e dizer assim, vamos olhar desde anteontem o que nós falamos, mostramos, fizemos aqui. Eu vou chegar lá em São Paulo, vou chamar o Beno, meu neto, e Sofia, e vou falar assim, vocês já tinham visto a palma da chuvinha? Sim? E aí vai melhorando, melhorando até tempestade. Melhorando, você viu, não falei piorando. Então, sim, aprendemos, partilhamos os conhecimentos, descobrimos, fomos lá nas cascas dos impossíveis e descobrimos isso, aquilo. Ali, lá na favela, ali, lá num canto, ali na escola, bem aqui do lado, né? Etc, etc. Então, eu só tenho que arrematar e falar, vamos lembrar? Olha a memória. Lembra anteontem da Escola dos Sonhos? Lembra da favela? Lembra da escola de fulana? Lembra do que disse Circana no trabalho dela? Lembra? Está lembrando? Está lembrando? Lembra da cantoria? Lembra? É isso, né? Quanto saber, quanto sabor. Por isso é que eu acho que aqui a gente não fecha, né? Até porque nós temos que olhar para o futuro. Ir na direção dele, também gosto de pensar um pouco isso, fala assim, lá vamos nós para 2025, como se 2025 tivesse parado ali. Lá vou eu para 2025. Não existe esse 2025, existe? Ainda não. Existe sim nos nossos projetos, né? No que vamos fazer, no que vamos criar, etc. Mas é isso, não é um deslocamento, né, de local. É um movimento na direção, mas essa direção também não é espacial, né? É temporal mesmo. Tempo, 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 tempo. Cultura, história, né? Então é isso que a gente só tem que pegar o que temos. E aí vai buscar o que não temos, porque também tem uma lista enorme, né? De dizer, e aqui é preciso, falta isso, falta aquilo. Vamos pegar. Quem tem, né? Quem tem, levanta a mão. É isso. Levanta a mão. Né? Estou aqui. O futuro meio que é assim. Mão levantada que a gente vislumbra. E quando a gente olha, talvez fosse um espelho, porque a mão levantada é a da gente, né, Guerra? Olha lá, 2025. Olha eu lá. Olha nós lá, né? Que é essa a ideia. Agora é a boca de Adélia Prado, para finalizar. Leitura. Leitura se chama o poema. Ela diz assim, eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que parece morto, aduba. O que parece estático, espera. Eu sempre sonho que uma coisa gera, não é? Nunca nada está morto. O que parece morto, aduba. O que parece estático, espera. E quem sabe a gente traduz esse espera pelo esperançar mesmo, não é? Esperançar,
porque ainda não somos os que queremos e os que podemos, os que precisamos ser. Ainda não, mas seremos se agora mesmo a gente começar a criar, né, esse mundo, essa história. A história que nossos netos dos jovens aqui, irão ler eventualmente nos livros de história, nas redes da internet, ela está hoje nas nossas agendas, nos trabalhos de conclusão de curso que estão sendo apresentados aqui. A história da educação brasileira que eles conhecerão é a história que nós teremos feito, né? Daí, danada da responsabilidade, mas danado do orgulho de ser personagem mesmo. Não estou falando nem protagonista, estou falando fazer parte, entrar na coisa, né? Poder efetivamente ser esse construtor de humanidade, de cultura que a gente quer ser. É isso aí. Vamos lá para o futuro, para os futuros, juntos, humildes e corajosamente, e cheio disso de que eu estou respingada por aqui. Carinho, afeto, sabor, saber, coisa nossa de humanitos, dos humanitos que a gente precisa ser, né? Porque às vezes a gente fala da humanidade, fala, já vi em algum lugar essa humanidade. E quando vê, foi no espelho, não é? Porque, é claro, somos os representantes da humanidade. Se a cara que a gente vê no espelho não é boa, tem que mudar a cara. Não adianta quebrar o espelho, não é isso? Vamos com a melhor cara, que é essa, que cada um de nós nos ajudou até aqui, não é mesmo? Vamos juntos. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada.